Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos um encerramento do nosso estudo guiado. Pela graça e pelo poder de Deus, conseguimos encerrar mais um trimestre, a saber, o segundo trimestre do ano de 2025. Onde durante esses 3 meses nós passamos estudando aí, as figuras, os símbolos, as profecias, os textos, quem sabe, complicados e difíceis de entender. E nós vimos que a maneira mais correta, a maneira mais certa, mais confiável, mais exata para a gente entender as profecias de Deus, as bíblicas, é utilizando da própria Bíblia, das histórias bíblicas, para poder entender, interpretar e assim ter luz com relação àquilo que Papai do Céu quis comunicar e preparar ao seu povo. Hoje nós vamos fazer, o nosso encerramento. Chegamos ao último dia, vai ser o estudo adicional, o complementozinho. Mas como nós já temos o costume, no dia de sexta-feira, a gente faz ali um resumão de tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. Quem sabe você, na correria do dia a dia, a rotina da vida, em algum dia deve ter perdido, quem sabe? E aí, no estudo de hoje, você tem a oportunidade de, pelo menos, tomar conhecimento de um resumo, do que foi estudado. A minha recomendação, ela é clara e simples. É melhor você ir lá no dia, assistir o vídeo por completo, fazer o estudo de forma detalhada e aprofundada. Com certeza vai agregar muito na sua vida e vai ser melhor e mais benéfico. Tá bom? Antes de nós fazer a nossa recapitulação, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, porque embora o trimestre esteja acabando, nós vamos iniciar uma nova lição amanhã. E eu quero estar junto com você aqui para mais um trimestre cheio de bênção, cheio da presença de Deus, cheio do momento com Deus. Tá bom? Recados dados, agora nós vamos fazer a nossa oração. Então, feche os olhos, fique junto comigo e vamos orar ao nosso Pai. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder manter esse relacionamento por meio do estudo, que essa ocasião continue a se repetir e que dure de forma eterna, pois é muito bom aprender diretamente contigo pelo poder do Espírito Santo. Senhor, traz luz à nossa mente, clareza, conhecimento, para que a gente não seja enganado, para que a gente possa se preparar e não ser pego de surpresa por nada. Fica conosco, dá-nos a presença do Teu Espírito, perdoa os nossos pecados. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso estudo começou com o estudo de sábado, né? E o tema de sábado foi Imagens do Fim. O verso para memorizar se encontra ali no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó. Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O contexto da história de Jonas é de fato espetacular. Ele recebeu ali uma missão de Deus, uma incumbência para fazer e cumprir, mas por conta do medo, do receio, quem sabe, da ansiedade com o que poderia lhe acontecer, ele decidiu desobedecer e tomar uma rota completamente diferente. Até que ele pega ali um navio, um barco, para ir para outro lugar diferente do lugar que Deus tinha designado. E aí, inicia-se ali uma tempestade e as pessoas correndo com os seus deuses, quem sabe tentando remediar a situação, porque aquilo era obra sobrenatural, não era natural, né? E aí chegaram à conclusão que o responsável era Jonas. E aí Jonas declara aqui que ele era hebreu, ele era servo, temente ao Senhor, o Senhor que fez o céu, que fez o mar e a terra. E aí Jonas foi jogado do barco no mar, e ali um grande peixe engoliu e o conduziu para o seu destino que Deus tinha preparado. E aí essa história, ela traz muita informação com relação aos eventos do fim. De acordo com a introdução de Sabro, não somente a história de Jonas, mas a queda de Babilônia, como também a libertação providenciada por Ciro, né, o rei persa, né, que foi responsável por libertar o povo de Deus para voltar para Jerusalém e reconstruir ali a cidade e o templo, né? Partindo para o tema de
domingo, o tema foi o profeta relutante. Nós vimos que Jonas ele teve uma certa relutância. Ele colocou uma certa dificuldade, né, para poder cumprir o assim diz o Senhor. E quando a gente olha para Jonas, a gente, quem sabe, vê muito de nós em Jonas. Porque, quem sabe, temos muito a fazer, muito a mudar. E quem sabe nós estejamos ainda relutando. Quem sabe nós estejamos ainda dificultando o agir, a mudança que é tão necessária e vital para a nossa vida e para a nossa salvação. Davi, por que é que Jonas foi relutante? Por que é que ele não foi obediente? Por que é que ele não foi direto para a cidade de Nínive? A cidade de Nínive pertencia ao território assírio. E os assírios eram conhecidos pela sua maldade, né, pela a sua violência, pela sua ignorância. E Jonas, quando viu o tipo de missão que ele tinha sido incumbido de anunciar juízo sobre os ninivitas, com certeza ele pensou: esse povo vai me esbagaçar, vai me partir, vão me matar. É a pessoa que vai receber de bom grado uma notícia, podemos dizer assim, de juízo, uma notícia que é ruim aos ouvidos. Semelhante a essa realidade que Jonas imaginou que iria acontecer, é a realidade que muitas vezes eu e você enfrentamos nos dias atuais. Quem sabe em alguma ocasião, alguma pessoa foi rude e hostil comigo ou com você, quando a gente, quem sabe, trouxe o assunto da palavra de Deus, da Bíblia, do assim diz o Senhor. E a gente percebe que a história de Jonas, embora tenha acontecido há muitos e muitos anos atrás, ela é bem atual com o contexto que nós vivemos. Partindo para o tema de segunda, nós vimos a obra de arrependimento. Aqui, nesse dia, foi descrito exatamente o que aconteceu após Jonas pregar. A Bíblia fala que ele passava ali pela cidade, atravessando a cidade, e anunciava que dentro de 40 dias o juízo de Deus iria chegar e que todas as pessoas iriam perecer, pois a cidade seria destruída pelo poder de Deus. O que aconteceu, para a surpresa de Jonas, é que a cidade se converteu e se convenceu. Todos, do rei ao plebeu, todos sem faltar nenhum, todos se humilharam, todos se voltaram ao Deus de Israel, Deus do céu. Todos foram salvos pelo poder de Deus. Porque a profecia de juízo era uma profecia condicional. Como a gente vê no livro de Jeremias, ali apresenta a maneira como Deus lida com as profecias condicionais. Se o povo estava, vamos dizer ali, com o decreto de juízo, se humilhar, mudar de caminho e se converter, o Senhor também irá mudar. Se aquele que o Senhor planejou abençoar não fizer aquilo que é agradável a Deus, infelizmente, o Senhor não irá mais abençoar essa nação. É o que está descrito em Jeremias. E foi exatamente o que aconteceu com o povo ali de Nínive. E aí a gente traz para a nossa realidade mais uma vez. Nos dias de hoje, não acontece com tanta facilidade como aconteceu em Nínive. Toda uma cidade, toda uma geração se converter. Nós encontramos, sim, pessoas que se entregam, com certeza. Mas infelizmente também encontramos pessoas que rejeitam. E quem sabe, nutrem o coração endurecido, como foi o coração de Faraó. E aí a obra de arrependimento irá também acontecer nos nossos dias, assim como aconteceu com os ninivitas. Partindo para o tema de terça-feira, o banquete de Belsazar. Aqui nós já vamos para um outro contexto, uma outra história, que é exatamente o assunto sobre a queda de Babilônia. De acordo com o que foi estudado no dia de terça-feira, Belsazar, que era o segundo, um regente, né, estava ali tomando de conta da Babilônia, ele decidiu fazer um grande banquete. E aí, enquanto ele festejava, ele teve a infeliz ideia de pegar os objetos sagrados, consagrados a Deus, que foram exatamente as taças. E aí, ele, ao utilizar essas taças, demonstrava não apenas desrespeito com o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, mas também demonstrava que ele não cria no assim diz o Senhor, pois de forma antecipada Deus já tinha prenunciado ao seu avô Nabucodonosor como as coisas iriam acontecer.
E ao demonstrar incredulidade com relação à palavra de Deus, ele fez essa transgressão, né, e contaminou ali os objetos santos. Interessante que enquanto ele fazia isso, apareceu ali de forma sobrenatural uma mão escrevendo umas inscrições que ninguém conseguia nem ler e nem muito menos interpretar. Aí é aí que surge mais uma vez a pessoa do servo Daniel, que ele não apenas faz com que Belsazar recapitule todas as experiências que ele foi exposto com relação ao seu avô e com tudo o que aconteceu, como também Daniel apresenta a interpretação das palavras escritas ali na parede. E as palavras demonstravam exatamente o fim do Império Babilônico, que ele tinha sido contado e tinha sido achado em falta, e que infelizmente o reinado dele iria acabar. No mesmo dia, Dário, a mando de Ciro, invade ali, representando os medos e os persas, e conquistam a cidade de Babilônia. E naquele dia, naquela noite, Belsazar perde a sua vida, porque era assim que acontecia normalmente, quando um império conquistava e dominava o outro império. E aí a gente vê que o banquete de Belsazar marcou exatamente o fim de um dos impérios mais poderosos que já existiram na face da Terra. Partindo para o tema de quarta-feira, nós tivemos aqui o tema o secamento do Eufrates. Nós até mencionamos que muitas pessoas, até mesmo na plataforma no YouTube, comentam de forma precipitada, com interpretação errada, com relação à profecia do Eufrates. Inclusive, faz parte ali da sexta taça da ira de Deus. E a gente viu que esse secamento do Eufrates, que João trouxe ali no livro de Apocalipse, é fazendo referência exatamente à maneira e à forma como Ciro venceu e conquistou Babilônia. Normalmente, os exércitos eles sitiavam a cidade até que a cidade se rendesse. Como Babilônia era abastecida com o rio Eufrates, esse tipo de tática não iria funcionar. Porém, Ciro era um ótimo observador e percebeu que a maneira como ele poderia vencer e conquistar a cidade de Babilônia e trazer fim àquele império era exatamente mudando o curso do rio, fazendo secar o rio para atravessar pela entrada onde o rio passava. Interessante que o contexto do estudo de quarta que chamaram a atenção para mim e para você é que da mesma forma que Ciro surpreendeu o povo babilônico, invadindo, conquistando e derrotando, assim também acontecerá para com muitos que não estão se preparando com relação à volta de Jesus. O secamento do rio Eufrates traz à tona a surpresa e a maneira como Deus irá surpreender as pessoas quando ele voltar pela segunda vez. Interessante que o estudo até trouxe à tona que essas pessoas elas não serão surpreendidas por ausência de informação, mas elas serão surpreendidas porque elas não acreditaram que, de fato, Jesus irá voltar. Partindo para o tema de quinta-feira, nós vimos aqui o tema Ciro ungido. E aqui foi nos apresentado o terceiro contexto do estudo da semana, que é exatamente a ação que Ciro providenciou em prol do povo de Deus. Foi Ciro que fez o decreto, libertando o povo de Deus para voltar para a sua terra, para reconstruir a cidade, os muros e o templo. É tanto que o estudo fez menção de que Ciro ele foi um tipo, um exemplo, um modelo de Cristo, ao agir como libertador, ao agir em auxílio do povo de Deus. Da mesma forma que Ciro libertou o povo de Deus de Babilônia, assim Cristo fará quando ele voltar e nos libertar da Babilônia espiritual. E isso foi bastante interessante. Chegando no tema de sexta-feira, o estudo adicional, tem dois textos que eu gostaria de ler aqui com vocês e compartilhar para a gente poder encerrar o nosso estudo. O primeiro texto diz assim: a cada nação que entra em cena tem sido dada a oportunidade de ocupar seu lugar na terra.
para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo vigia. A profecia traçou o surgimento e o progresso dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Com cada uma delas, bem como com as nações de menor poder. A história tem se repetido. Todas têm tido seu período de prova. Cada uma tem falhado. Sua glória tem desaparecido e seu poder passado. Embora as nações tenham rejeitado os princípios de Deus e nessa rejeição tenham causado a própria ruína, o divino e soberano propósito tem atuado claramente ao longo dos séculos. Veja que, embora Deus tenha escolhido um povo para chamar de seu, como propriedade, uma nação santa exclusiva de Deus, Deus ele deu a oportunidade a várias nações, a vários povos. Davi, o que foi que aconteceu que esses povos não duraram? Infelizmente, eles não se permitiam ser guiados por Deus. Assim como também aconteceu muitas vezes com o povo escolhido. Ou seja, toda vez que o povo procura viver segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias regras, esse povo, a bem na verdade, acaba cavando a sua própria cova, a sua própria ruína. Está o exemplo aí de todas as nações e impérios que já passaram sobre a face desse mundo. A questão que esse texto deve despertar em cada um de nós é: e nós? Será que nós vamos fazer de semelhante modo com esses impérios e reinos e nações? Ou será que nós vamos nos permitir ser guiados e inspirados e direcionados pelo Deus dos céus? Veja, a história está aí para mostrar que, de forma contrária, não deu certo. Não funcionou. Mas toda vez que o povo se permitiu ser guiado, tornar Deus, o seu rei, o seu soberano, aí sim deu certo. Não é à toa que quando ele voltar, ele vai instaurar o seu reino, que durará eternamente. O segundo texto diz assim, ó, Jeremias viu um oleiro moldando o barro. Deus usou essa imagem para explicar o princípio de que há profecias condicionais. E para que entendamos, o Senhor explicou. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideias quanto ao bem que havia prometido fazer. Davi, em que contexto, em qual realidade as profecias condicionais se aplicam? A mim e a você. Como assim? Se eu e você formos rebeldes, infelizmente, nós iremos colher o juízo de Deus, a morte eterna. Mas se a gente se converter, se a gente mudar, se a gente se permitir ser transformado pelo poder de Deus, aquilo que era o nosso destino, a morte, porque o salário do pecado é a morte e todos pecaram, a nossa realidade será completamente diferente. Ou seja, vai ser de forma condicional. E da mesma forma que existem profecias condicionais que se aplicam a mim e a você, também tem as profecias não condicionais. E elas não dependem das minhas escolhas nem do que eu vou fazer. Elas irão se cumprir, porque a boca do Senhor o disse. E a profecia mais importante é que Jesus em breve voltará. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, de mais uma lição, de mais um trimestre, falando sobre profecias. Quem sabe, nos seus estudos, você vai se deparar ainda com algumas profecias que você não vai entender. E aí, quem sabe você vai ficar, quem sabe, triste, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, fica tranquilo, continua estudando, continua buscando, continua orando, pedindo a presença do Espírito Santo. Afinal de contas, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo.
Em outras palavras, ele chamou homens especiais, homens santos, para escrever esses textos que tanto nos auxiliam. No tempo certo, o Espírito Santo irá te ensinar, te mostrar e te revelar quais são os planos de Deus. Lembra aquele texto? O Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Deus irá mostrar tudo o que ele irá fazer, todos os seus planos. E eu e você não seremos pegos de maneira desprevenida, tá bom? Que a gente possa continuar sempre estudando, porque dia a dia a gente vai aprimorando, crescendo e tendo mais luz por meio do poder do Espírito Santo. Se você acha que esse estudo foi relevante, eu gostaria de te pedir algo muito simples. Deixa um gostei para que a plataforma possa recomendar para outras pessoas. E se você quiser compartilhar, aproveita a ocasião. Clica aí no botão de compartilhar, copia o link e envia para os seus contatos. Pois uma verdade é necessária. Todos precisam saber que em breve Jesus voltará. Tá bom? Eu quero te ver aqui no próximo estudo, numa próxima lição, que vai ser um tema completamente diferente. Se eu não me engano, nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Ou seja, nós vamos descobrir muitas coisas que estão ali dentro daquele livro, que apresenta informações importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. Vai ser bênção. Vem junto comigo, mais uma vez, ter um momento com Deus. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.